E estamos começando o primeiro Porquê Valdemar em um novo formato, dessa vez com vídeo também em todos os agregadores de podcast. Estou aqui, Roberto II, ao lado dele, Danilo Macedo. Como estamos, Danilo, hoje? Vamos começar esse novo projeto. Falar de falar futebol. De futebol Sim. de um jeito diferente. Aquele papo, né, mais solto, ficar aqui como uma conversa que a galera gosta de conversar futebol, né? Tanto em internet quanto na mesa de bar. A ideia é trazer esse lado de bate-papo, mas com informação também, né? Mas não vai ser igual aquele cara da ESPN ou então Não. que eles ficam falando mais baboseira. Aqui a gente não vai ter momentos... Não é igual o Neto, que o comentário do Corinthians da seleção brasileira. Não, o Neto é um personagem, o Neto tem a função dele. Meu problema principal é ele na ESPN, que é um lugar tranquilo, o cara querer falar umas asneiras. A ideia, a gente vai falar besteira? Vai. Mas com convicção, não vamos fazer pra ficar trazendo também audiência. Vai ter clubismo? Sempre, vai ter. Isso eu não tenho como negar pro público, vai ter clubismo. E a gente tem que começar, já esse nosso papo, falando da Libertadores, que foi o grande destaque do meio da semana, né? E eu posso começar pelo jogo que deu óbvio, né? O jogo que todo mundo já esperava esse resultado, que foi Flamengo 1-0 Corinthians. E eu queria te perguntar, que eu tive essa impressão que o Flamengo jogou no automático. Ele sabia que o Corinthians não ia oferecer tanto perigo, tinha uma vantagem de 2 gols, e jogou protocolar ali. Não foi um grande futebol do Flamengo. Eu vi muito comentarista falando que o Corinthians fez uma partida muito melhor do que a primeira, né? Sim. Mas não tinha como fazer uma partida pior, né? O Corinthians jogou muito mal lá em Itaquera, no seu próprio estádio. Mas eu vi o Neto falando que o Corinthians jogou um primeiro tempo excelente, que dava pra ter um resultado bem melhor, que foi um lance do Flamengo. Mas eu senti o Flamengo bem o que sentando na vantagem. Ele não forçou, porque ele tava com uma vantagem de 2-0, e nem tinha por que forçar, né? Até porque o Dorival, ele meio que já deixou claro que muita gente dá o Flamengo como, não vai brigar pelo brasileiro. O Dorival não abriu esse parênteses em nenhum momento. O que o Dorival tá fazendo é, se eu puder descansar, eu vou descansar. Então, por exemplo, a gente vai comentar mais depois da rodada do Brasileirão, contra o Atlético Paranaense dá pra jogar um time misto, mas quando for pegar o Palmeiras no Brasileirão, vai força total. Então, quando tem esse momento de descanso, o Flamengo é um time melhor que o Corinthians como um todo, né? Dá pra dar uma descansada. Inclusive, o Renato Augusto deu um poder quando ele entrou ali no segundo tempo pro time do Corinthians bem forte, porque ele tem uma saída de bola muito boa, um excelente passe, mas claramente está fora de ritmo, não conseguiu fazer muita coisa. O time do Corinthians estava meio que perdido, tentando ali achar uma bola. A maior crítica assim é o poderio ofensivo do Corinthians, que é quase inexistente, eles não conseguem criar uma jogada. O Santos, eu acredito que não tô lembrando de nenhuma defesa expressiva do Santos no jogo. Eu acho que não teve uma criação, né, nítida assim. Eu vi uma crítica sobre o Yuri Alberto, que não finaliza. E é um cara que tá aí ganhando mais de 1 milhão por mês, um centroavante pra não finalizar. Mas 7º jogo do cara também, né? Vamos com calma aqui. E 7º jogo, com um time que tem jogo no meio da semana, não é nem um mês direito, o cara. Mas o Vidal tava 2 meses parado. Entrou no time do Flamengo encaixado. E o Vidal só joga pra frente, né? Já fez gol. É verdade, né? é verdade. É um volante, mas que joga pra frente. Chuto finalizou mais do que o Yuri Alberto, se a gente for para analisar. Sim. Porque no primeiro jogo, se eu não me engano, que ele entrou, que foi até contra o Atlético Paranaense, o primeiro ou o segundo, que quase ele faz um gol de fora da área. E então o Flamengo é muito incisivo. Ele tava um time mais completo. Vamos dar esse braço aí pro Yuri Alberto, porque de fato o time do Corinthians não produz muito. Mas aí é aquele ditado sobre o Vitão, né? O Vitão, do técnico do Corinthians. Ele tá tirando nem água de pedra, né? Leite de pedra, é azeite. Porque o Corinthians não tem material, né? É um time muito envelhecido. Um time muito que chegou onde chegou na Libertadores, mas eu achava que ele podia ter saído antes, no meio do caminho. Mas foi um jogo assim mais morno, diferente do primeiro, onde o Flamengo dominou totalmente o jogo. Foi um jogo que o Corinthians teve posse de bola também, né? Mas não deu. Olha, e eu devo dizer, eu comentei isso no Instagram do Porquê Valdemar, que eu acho que tem que se evitar esse pensamento de terra arrasada no Corinthians. Porque isso acontece muito no futebol brasileiro, que é o seguinte, o cara chega, ele não chegou pra levar o Corinthians pra título nenhum, quando ele chegou não era isso, e aí o Corinthians foi montando o time sem consultar ele, óbvio que avisa, mas não foi ele que pediu o Renato Augusto, não foi ele que pediu o Paulinho, que o pessoal esquece que ainda tá no Corinthians, mas tá batido, não foi ele que pediu o William, não foi ele que pediu o Yuri Alberto. Saindo, né? A diretoria foi fazendo uma tática que é convencer a torcida, você trazer velhos medalhões, como aquela diretoria do Flamengo fez quando trouxe o Adriano, quando trouxe o Wagner Love, depois o Ronaldinho Gaúcho, Petkovic, que é pra você fazer um carinho na torcida e meio que tentar passar um pano pra situação do time e torcer pra dar certo. O que o Vitor Pereira tá fazendo aqui é um bom trabalho com o que ele tem em mãos. Ó, o Corinthians hoje, ele é um time melhor do que quando o Vitor Pereira chegou.
Mas as peças foram chegando sem o aval dele e ele tendo que se virar. Então eu acho que se a torcida pegar no pé do Vitor Pereira, você pode anular um trabalho que tem potencial, sim, para ganhar alguma coisa. Não esse ano. Mesmo o Corinthians estando em segundo. Acho que esse ano o Corinthians não vai ganhar nada. Mas ele vai ter que reformular, né? Vai. Porque vai ter que trazer os jogadores mais novos, que consigam... A temporada no Brasil, já é difícil, já é extensa, já é um calendário bem curto. A gente vem de 2 anos de pandemia e esse ano que, teoricamente, ia ser um pouco mais frouxo, Copa do Mundo. Então não vai... É um calendário bem enxuto, curto, de muitos jogos. Mas eu acho que o Corinthians vai ter até um rendimento melhor agora no Brasileirão, no caso ele sendo eliminado na Copa do Brasil e Libertadores, porque os jogadores vão estar mais descansados, jogar uma vez por semana, acredito que ele vai conseguir, o Corinthians vai até ter um desempenho bem melhor do que vem tendo nessa resto de temporada do Brasileirão. O próprio Fortaleza, né? Da feita que ele saiu da Libertadores e ele teve uma semana de descanso, ele conseguiu bons resultados e já tá ali na boca para fugir da zona de rebaixamento. Então o calendário ele é muito importante, porque eu também comentei nas redes sociais que, cara, a gente saiu de 2 campeonatos encavalados por conta da pandemia, e a gente entrou num campeonato que vai ter que ser achatado por causa da Copa do Mundo. Então a gente, querendo ou não, a gente só vai voltar à normalidade de calendário, embora o calendário brasileiro não seja nada vistoso, ano que vem. Então, tipo, o calendário ele se torna um adversário muito forte, né? E eu acho que pro Corinthians, todo mundo também tá contando com o Corinthians saindo da Copa do Brasil, perdeu de 2-0 pro Atlético Goianiense. Eu acho que o Corinthians tem time para passar do Atlético Goianiense, até porque o Atlético Goianiense está numa semifinal de Sul-Americano, que pesa muito. Não vai ter o elenco para manter as três frentes. Até né? porque ele não está numa posição tão boa no Brasileiro para descansar no Brasileiro e ficar no meio de tabela, né? É verdade. Inclusive, tu restou Fortaleza, eu acho que vai acontecer com o Corinthians exatamente isso, né? O Corinthians ele vai ter agora as semanas, caso sendo eliminado. Eu também acho que ele ainda vai ter jogo ali, Atlético Goianiense e Corinthians. Dentro de casa, o Corinthians é bem forte. O Atlético Goianiense não é um time que propõe jogo, né? É um time que vai jogar recuado para tentar um contra-ataque. E o Corinthians vai ter espaço para criação. E eu acredito que ele vai criar muita coisa ali contra o Atlético Goianiense no Itaquera. Então vai ser bem parecido com o que o Fortaleza fez mesmo desse up aí no Brasileirão. Eu acho que o Corinthians é capaz também. Passando pro próximo jogo que a gente tem que comentar aqui também da Libertadores, que deu muito o que falar. Palmeiras e Atlético Mineiro empataram em 0-0 num jogo maluco, o Palmeiras com 2 expulsos, o Cuca falando uma série de besteira depois, que eu não consigo compreender como é que ele fala um negócio desse. E o Abel segue com a sina, obviamente que ele não deve estar triste com isso, de não vencer o Atlético no tempo regulamentar. O Abel, o único time que ele não ganhou, na verdade são 2 no Brasileirão, é o Atlético Mineiro e o Avaí. Mas o Avaí subiu esse ano, então ele só enfrentou o Avaí uma vez. O Atlético Mineiro ele já enfrentou várias vezes em Libertadores e em Campeonato Brasileiro. Então ele nunca ganhou, sempre empatou em tempo regulamentar ou perdeu, mas ele eliminou 2 vezes o Atlético nessa de só empatar. E eu devo dizer que o Palmeiras jogou, mesmo com 9, muito melhor que o Atlético Mineiro. O Cuca fala que foi mais fácil jogar 11 contra 11 porque eles se retrancaram. Cara, você tem um time bom. O Cuca deu um discurso como se fosse um Atlético Mineiro de 5 anos atrás, de 4 anos atrás. Não, o Atlético montou um super time. Não era pra ele ficar... digamos assim, desencorajado a atacar o Palmeiras. O Palmeiras tem mais time que o Galo? Tem mais time que o Galo. Mas o Galo nem de longe é um time ruim pra jogar um discurso desse. Eu acho que o Palmeiras tem mais time que o Galo estruturalmente. Eu acho que o Palmeiras já tem uma estrutura montada. O Abel Ferreira, eu acho que é disparado o melhor treinador do futebol brasileiro hoje. Não tem nem como a gente tentar analisar com alguém mais próximo ali. Eu acho que o Abel é o melhor. E estruturalmente o Palmeiras já sabe como jogar e vem jogando igual há 2, 3 anos, né? Desde quando ele chegou. Então o Cuca não tinha como mudar muito o Atlético Mineiro, é pouco tempo, óbvio, de trabalho, mas ele já conhecia quase todos os jogadores que estão ali, né? Todos os jogadores que estão no Atlético Mineiro, acho que 80% do elenco, foi o mesmo elenco que ele foi campeão brasileiro da Copa do Brasil ano passado. Sim. Então, assim, teoricamente ele teve um up, né? Algumas peças novas. Eu não consigo aceitar um time que tem 2 jogadores a mais, basicamente quase um segundo tempo inteiro. Foram 50 minutos com um jogador a mais e acho que 15 ou 20 com 2 jogadores a mais. 2 jogadores fazem muita diferença no campo de futebol hoje. Né? E que digo que vão fazer diferença no jogo de ida contra o Atlético Paranaense, que o Palmeiras vai jogar sem o Danilo e sem o Scarpa no primeiro jogo. Ou, por exemplo, se tu imagina um time jogando com 9 jogadores, ele vai fazer 2 linhas de 4
Sim. Basicamente. Não vai ter ninguém de referência na frente. E aí tu vai ter o espaço, pelo menos, de finalizar de fora da área. E o Atlético Mineiro não conseguiu muito tomar conta disso. Porque, por exemplo, tá 8 dentro da área, mas tu vai ter espaço pra brincar ali dentro na entrada da área e finalizar. Não, e não tem essa até porque finalização. Os dois que o Palmeiras perdeu foi o Danilo e o Scarpa, que é defesa e criação. Não perdeu nenhum atacante. Então, quando você força o pessoal da frente a voltar pra marcar, ok, o bom jogador aí tem que saber fazer tudo, mas não é a função dele. Então, você tem, no mínimo, 2 jogadores que estão deficitários ali na posição, o que é mais vantagem pro Atlético. Pra quem tá atacando. Exato, e o Atlético ficou. Aí vem o Cuca naquele discurso dele, não, tava mais fácil 11 contra 11. Que discurso é esse, e aí, cara? Ele botou o Hulk depois, no final do jogo, na posição que o Hulk, na verdade, ficou mais famoso, né? Que ele na ponta direita pra puxar pro meio. Mas o Piquerez fez um excelente jogo. Sim. E os memes do Piquerez, como o pai do Hulk, saíram bombardeando a internet. E isso é mais culpa do Atlético Mineiro do que do Hulk, porque no Campeonato Brasileiro, que o Atlético empatou agora no final de semana passado, jogou com o time reserva ali, porque para preservar para Libertadores, e você percebe uma dependência do Hulk gigantesca. Porque, tipo, a gente tem que desempatar. Ou seja, o Atlético montou um super time, mas não montou um elenco. Porque o time reserva não consegue ter uma válvula de escape para tentar fazer um gol. E aí você anulou o Hulk. Cara, você matou esse time do Atlético Mineiro praticamente. Esse ano, mais do que o ano passado, acho que o Atlético Mineiro depende muito do Hulk. Não senti isso muito nos últimos anos, porque era um time que mais encorpado, que sabia jogar junto, mas esse ano parece que era 9 atrás e o Hulk para definir na frente, né? O Keno muito machucado, como sempre, a carreira do Keno sempre foi assim, né? De muita lesão. Mas eu queria destacar o último pênalti perdido pelo Rubens, que aquele jeito de bater pênalti tá cravado na história, que não existe, que não tem como, muita gente erra. Muita firula pra bater um pênalti não existe. E o Everton... Tanto que foi até uma defesa mais fácil pro Everton, a bola não chegou, não foi no canto, ele encaixou a bola. E não tem como perder, você tá numa quarta de final de Libertadores. Rubens é um menino da base do Atlético, inclusive acabou de renovar. Sim. Mas eu lembro muito de um jogo do Paysandu em que ele perde um pênalti, assim, eu não tô lembrando o nome do jogador, que o cara vai andando devagarzinho, estourar na trave, não sei se era a Copa Verde ou se era o acesso da Série B daquele ano contra o... Não tô lembrado muito bem assim, mas que ficou um meme muito forte aqui aqui em Belém por conta daquele jeito que ele bateu o pênalti, né? E eu acho inadmissível assim bater um pênalti numa quarta de final de Libertadores. Não é só a classificação para uma semifinal, mas muito dinheiro envolvido, né? Projeção, por exemplo, o Atlético Mineiro não tá mais na Copa do Brasil. Não tem, eu acredito que ele não tem como ganhar um Brasileirão mais. Não. Pra mim, o Atlético não ganha mais nada esse ano. E saiu da Libertadores, tipo, é um time que gastou muito e não vai arrecadar basicamente nada esse ano. Então, tem que ver como vai ficar o time pro ano que vem, esse déficit como vai ser nesse ano aí, 2022 pro Atlético. O grande problema do futebol brasileiro é que o futebol brasileiro sempre tá contando com o ovo antes dele sair da galinha. Sempre. É tipo, o cara faz estimativa financeira, tipo, não, porque a gente ganhando aqui a Copa do Brasil, o cara fala como se ganhar a Copa do Brasil fosse um negócio simples, cara. Não é. Entende? E o Atlético Mineiro investiu, ele tá fazendo a nova arena, mas é numa parceria que depende de mecenas, né? O pessoal fala da Crefisa com o Palmeiras, mas a relação do Atlético Mineiro hoje com quem banca ele é muito mais parecida com Parmalat e Palmeiras dos anos 90 do que o que é o Palmeiras hoje. O Atlético Mineiro tá num terreno muito frágil e que esse ano sem título, e eu já falava isso antes, não é engenheiro de obra pronta, antes dele ser eliminado das 2 competições, o Atlético não vai ganhar nada esse ano. Principalmente quando ele dispensou o Turco e trouxe o Cuca, pra mim foi assinar que ele não ia ganhar nada. E ele trouxe o Cuca claramente pra tentar ganhar uma coisa, né? A paz igual com a torcida. E eu acho que não vai rolar. O Palmeiras segue, eu entendi gente falando que foi épico e tal, mas o Palmeiras também, quando tinha 11, pouco fez. Eu acho que poderia ter, tava jogando dentro de casa, é um time muito melhor que o Atlético, mas fica o histórico, o Abel é um técnico que tá aí, cara, coletando glórias e merece todo o reconhecimento, é um excelente técnico, o trabalho que ele vem criando com o Palmeiras, e acho que esse Palmeiras dele é o auge dele até aqui. Antes era aquele futebol meio mais ou menos, né, burocrático, agora você vê um Palmeiras... Reativo, né? Então, agora ele reativo. ataca mais no início, principalmente acho que antes da eliminação da Copa do Brasil, o Palmeiras estava jogando melhor do que ele tá jogando agora.
mas mostrou que o Abel ele tem versatilidade. Eu acho que essa temporada ele meio que virou a chavinha, assim, né? Tipo, ele recebeu muita crítica. Tá ganhando, mas não tá convencendo. Tá ganhando na retranca, inimigo do futebol. Sim. Né? Mas eu acho que esse ano o Palmeiras ele mudou muito isso. É um time que é muito ofensivo, nada, é o time que mais fez gol na Libertadores esse ano, né? Sim. E bateu vários recordes aí, inclusive com o número de gols que ele produziu esse ano. Goleadas de 8-1, né? Sim. É o melhor ataque da Libertadores. Ele pegou também, esse Oriente Petroleiro que ele pegou é um time que os caras são tudo gari. O cara é professor, é tipo a seleção da Islândia, né? Pô, o técnico é dentista, né? E aí, tipo, então o cara trabalha já com outras coisas, parece que nem não são profissionalizados de futebol. Eu brinco muito com esses 8-1 em cima do Oriente Petroleiro, mas mudou muito o patamar assim, do ataque do Palmeiras esse ano. É um time muito mais potente. Eu acho que teve o Paulistão. E trouxe reforços, né? Trouxe. Reforços bons pro ataque também. Trouxe, né? O Flaco Lopes tá jogando bem, tá pegando. Aí que a gente falou do Yuri Alberto, o Flaco Lopes é um cara que já entrou, já tá jogando bem, já no segundo jogo já tava apresentando alguma coisa desde o primeiro e encaixou bem nesse esquema do Palmeiras. Porque o Palmeiras nunca teve a referência de fato, né? Era sempre o Rony jogando ali como falso 9, a velocidade, usando muito a velocidade dele, né? O Palmeiras tem uma jogada assim que eu acho muito característica do Abel, que tem duas, na verdade, que é a linha, quando buscar a linha de fundo sempre, aquele chute cruzado e o Rony varando ali a marcar a zaga de carrinho por baixo e fazendo gol. Ou então chegando no fundo, cruzando para trás, sempre tem ali o Scarpa, a Veiga, Zé Rafael para chegar finalizando. Acho que é uma jogada muito característica assim do Palmeiras. Inclusive na final da Libertadores contra o Flamengo, foi um gol mais ou menos assim, inclusive, que é nas costas do Felipe Luiz, cruzamento para trás e o gol, né, do Palmeiras, primeiro, logo no começo do jogo. Então, mas a gente tem que dar um mérito muito grande pro Abel, que eu acho que ele absorveu essas críticas sobre o futebol, como o Palmeiras jogava, né, um negócio mais pragmático, sim, mais engessado, mas ele mudou muito esse ano. Esse ano a gente não pode falar isso do Abel. Claro. E aí, passando por um jogo que tem muita polêmica, o último jogo dos brasileiros nessa Libertadores, que é Atlético Paranaense 1-0 no Estudiantes, lá fora, na Argentina, né? E é um jogo cercado de polêmica porque o Atlético praticou novamente aquilo que muitos chamam de antifutebol, embora eu acho que seja menos do que foi contra o Flamengo. Aquele jogo contra o Flamengo, pra mim, foi ridículo. Foi um negócio absurdo, assim, dar desgosto de ver mesmo o Atlético Paranaense jogando. E aqui não. Ele tava reativo. Retrancou num nível que me preocupou. Parecia que o Atlético foi pra Argentina com 2-0 de vantagem. Eu achei assustador aquilo ali. E o Estudiantes pressionando o Estudiantes com muitas deficiências em finalização, em chances criadas. Mas aí, numa bola no finalzinho, faz o gol. E aí, agora começa. Não, vocês falam que o Felipão é anti-futebol, mas classificou e tudo mais. Isso pra mim é resultadismo. Isso é não analisar a partida. Porque a gente depende do talento individual, do Roque, eu esqueci o primeiro nome, é Vitor Roque, muito bom, moleque com 17 anos, decidindo numa quarta de final de Libertadores. É um talento impressionante, não sentiu a pressão, criou ali, mas você tem que analisar que o jogo do Atlético foi muito ruim e a gente tem anulação de um gol do Estudiantes que a central do apito diz que divide, mas pra mim não dividiu nada. Foi mal anulado. Mal anulado aquele gol, cara. Começando por esse gol, eu acho que o Bento não ia nem ter como chegar nem perto da bola. Eu acho que foi muito mal anulado também. Mas o Filipão, eu acho que ele mantém esse futebol dele. O pessoal fala que ele se reciclou, que reapareceu, que não sei o quê. Mas até a seleção brasileira, campeã do mundo com ele, era um time de três zagueiros, né? Então ele já vem assim nessa vertente. Não tinha como o Atlético Paranaense contratar ele e achar que o futebol que ele ia tentar implementar pro time seria outro. Que nem contratou como técnico, né? Era pra ele ser diretor de futebol, aí quando deu uma bronca ali com o técnico, já puxaram o Filipão. Na verdade, ele decidiu assumir, foi a decisão dele, assim. Mas o Atlético, ele tem bons nomes. Eu gosto de muitos jogadores do Atlético. O Terãs é um excelente jogador, tá fazendo uma temporada sensacional esse ano. Sim. E eu acho que... porque a gente sempre fala assim, grandes clubes tem que olhar, mas eu acho que o Atlético ele é um grande clube e ele tem que segurar jogadores também, né? Sim. Eu acho que ele, estruturalmente, assim, ele tá em os maiores, assim, como, digamos assim, como a gente tava falando ainda há pouco sobre renda, né? Sobre o ano ser fiasco e não ter recebíveis, não ter ganhar campeonatos. O Atlético, ele vem de muitos anos que ele não precisa desses recebíveis, né? Não. Uma administração muito boa, então...
Diferente do Atlético Mineiro, que eu acho que vai ter problema ano que vem, o Atlético Paranaense ele é solidificado, né? Eu tava em Curitiba recentemente, o bairro onde a Arena da Baixada fica é muito bonito, o estádio é muito bonito, é tudo muito organizado, então eu acho que o Atlético Paranaense não sofre desse quesito finanças, como o Atlético Mineiro talvez sofra no que vem devido a não ganhar nada esse ano. Mas eu gosto muito do Terence e esse Canúbio que eles trouxeram esse ano é um excelente jogador. A gente, como eu estava falando há pouco, a gente fala, mas o Palmeiras tem que ficar de olho, o Flamengo tem que ficar de olho, ou então o time de fora vai tentar buscar esse jogador. Sim. Mas o Atlético Paranaense tem que se importar como um time grande no sentido de não vou vender meus jogadores. Porque, por exemplo, só esse ano o Flamengo tirou de lá o Léo Pereira e o Santos. E o Santos, sim. O Santos, ele resolveu o problema do Flamengo. Foi a melhor contratação do Flamengo essa temporada pra mim. Se a gente for parar pra pensar no sentido de solução de problema, o Santos foi a melhor solução de problema do Flamengo esse ano. Porque aí o Vidal, mas aí o Thiago Maia e o João Gomes estão jogando muita bola. Sim. Então, tipo, só pra solucionar um problema, o Flamengo solucionou 2 problemas, né? O 9, que ele conseguiu encaixar o Pedro e o Gabigol. Sim. E solucionou o goleiro, que é o Santos, que é um excelente goleiro que foi o Atlético Paranaense. Só que também ele vendeu porque tem um excelente goleiro que veio da base, que é o Bento, que também fez uma excelente partida. Sim, sim. É um excelente goleiro. Fez o Atlético Paranaense, assim como no jogo contra o Flamengo, sofreu. Precisou de um pouco de sorte também, porque teve bola na trave, né? Sim. E eu acho que... E não dá pra jogar tudo na costa do goleiro também, porque como o Atlético Paranaense retrancou, ele permitiu que o Estudiantes chegasse com mais frequência ao gol do Bento. E, pô, querendo ou não, todo goleiro, pode ser o Manuel Neuer... O Google nos escutou nesse momento? Escutou. Ouvinte, você que não desconfia do seu celular, você tem que desconfiar, porque ele vai e interrompe o seu podcast. Mas o que eu tô falando, tipo assim, cara, se você permite que o ataque adversário chegue cada vez mais vezes, é estatístico, cara. Inevitavelmente, uma hora vai levar mais perigo, uma hora a bola pode entrar, então você também tem que ter uma defesa sólida. Por exemplo, o Flamengo com o Santos foi isso. O Flamengo permite que chegue e tinha goleiros fracos. O Diego Alves sempre batido e o Hugo totalmente inseguro. O Santos é muito seguro, defende mais. O Bento tem sido um excelente goleiro. Eu acho que ele fez defesas mais difíceis contra o Flamengo do que contra o Estudiantes. Sim. Mas teve muita jogada de perigo do Estudiantes nesse jogo. Teve um lance no primeiro tempo que claramente foi erro de finalização. O Hugo Moura erra uma bola ridícula na pequena área e a bola sobra pra saída da área, assim, o jogador do Estudiantes, não tô lembrando o nome agora, chega finalizando pra fora, aquela o Bento, nem se fossem 3 Bento salvava, mas ele conseguiu finalizar pra fora. Por isso que eu falo também que o Atlético Paranaense conta com um pouco de sorte nesse futebol que ele joga. Contra o Flamengo também foi assim, porque o Gabigol perde gol, Pedro na trave, então só que o Abel Ferreira vai ter uma dor de cabeça muito grande com o Filipão. Vai. Porque e eu tô curioso pra ver esse reencontro de Palmeiras e Luiz Felipe Scolari. E esse ano ele já ganhou do Palmeiras lá. O Atlético Paranaense ganhou com o time misto do Palmeiras lá no estádio do Palmeiras, se não me engano foi 2-0. Foi, 2 ou 3-0? 2-0. Ah. E o time do Palmeiras não fez muita coisa naquele jogo. Teve uma pressão, mas só que a reação do Atlético Paranaense naquele jogo foi muito melhor do que nos últimos jogos de agora. Então eu acho que vai ser um grande jogo, Atlético Paranaense e Palmeiras, com um grande favoritismo pro Palmeiras como é um time melhor. Eu acho que vai ser Flamengo e Palmeiras de novo. Também acho, e até porque eu acho que o Abel ele se sai melhor contra Ferrolho do que qualquer outro técnico do Brasil. Ele consegue dar esse nó tático que as pessoas chamam. Eu acho que ele vai conseguir passar do Felipão nessa. Eu acho que, inclusive, Flamengo na final é mais fácil do que Palmeiras na final. Eu acho que o Flamengo vai ter um pouco mais de facilidade, porque pega o Vélez. O Vélez é um time que varia muito. Ou ele joga com 2 atacantes, 4-4-2, ou ele joga com 4-2-3-1, quando o Prato ou o Bol voltam para armar. Sim. Né? Então ele tem essa variação. Mas o Prato, quando ele volta para armar, ele é um jogador lento. E o Flamengo tem um ataque muito rápido. Por então... isso que o Bol volta mais. Exato. Então você tem essa vantagem pro Flamengo. Eu concordo contigo. Eu acho que o Flamengo tem um caminho mais fácil que o Palmeiras, porque eu discordo que o Felipão não. É um futebol chato que o Atlético tá, mas ele entende muito de futebol. E ele conhece o Palmeiras como ninguém. Então é uma dureza, cara. Sim, eu acho que vai ser um jogo bem difícil do Palmeiras, mas eu acho que ele passa na Arena da Baixada do Atlético, é muito forte, inclusive. Sim. O Flamengo na Copa do Brasil na volta agora
corre um grande risco de não passar, porque Sim. eu acho que na arena, gramado sintético, torcida, o campo é pequeno, a gente passa, a gente olha na televisão, a gente acha que o estádio do Atlético Paranaense é um campo muito grande, Sim. mas é um quarteirão assim de uma cidade padronizada, menorzinha. E, tipo, é muito, muito pequeno lá. Então, tipo, a torcida fica no ouvido, né? As pessoas acham que é grande, mas vale lembrar que quando o Atlético Paranaense chegou naquela final de Libertadores com o São Paulo, não tinha nem capacidade para sediar uma final. É que ele passou por reforma, mas a estrutura dele é de um estádio pequeno, né? Exatamente. E o Flamengo, acho que ele já pegou o Vélez em 2020 ou 2021 na fase de grupos. E ganhou lá, inclusive, de 3-2 com o golaço do Arrascaeta de fora da área. Arrascaeta, de canhota. que é o principal jogador do Flamengo hoje. Né, eu cara? acho que é o melhor do Brasil. E eu ainda vou dizer que eu acho que ele tá caminhando, e se não já tá como o melhor estrangeiro da história do futebol brasileiro. Aspas muito fortes aqui. Eu acredito que ele, se já não é, ele vai ser o maior estrangeiro da história do futebol brasileiro. É porque a galera também esquece que ele tava jogando muito no Cruzeiro, né? Antes dele ir pro E já Flamengo. jogava muito Exato. no Cruzeiro, As né? pessoas É que ele tá jogando tão bem no Flamengo que as pessoas esquecem o Eu quanto ele lembro jogou de no uma final da Cruzeiro. Copa do Brasil, que ele tava com a seleção uruguaia, voltou, no mesmo dia ele foi pro jogo, entrou no segundo tempo e fez um gol de cavadinha no Cássio. Que o Cássio tem 3 metros de altura. E o Cássio é um excelente goleiro. A galera gosta de sacanear o Cássio quando ele tem aquelas fases meio ruins, mas ele é um excelente goleiro. Não, o Cássio ele só não tá na seleção hoje porque eu acho que tem. Tem o fator idade Também. e o Everton também é um. A gente tá bem servido de goleiro. Se qualquer um dos três for titular, a gente tá bem servido de goleiro hoje na seleção. E eu ainda acho que era o Ederson titular. Mas o Alisson é excelente É o que eu falei, é o famoso tanto faz. Se qualquer um dos três for titular, vai ficar, tá bom. Eu tô Só não tranquilo. concordo com o Thiago Silva na zaga. Também não, acho que já passou Acho do que já tempo. passou. Na hora que o Mbappé passar correndo atrás dele, não vai acompanhar. Essa final vai ser difícil. Já estamos apontando a final aqui. Finalizando a Libertadores, o último jogo foi Vélez 1-0 Tajeres, e o Vélez já tinha ganhado o jogo de ida, e ele vai pegar o Flamengo aí nessa semifinal, que já é final do mês de agosto, né? A gente vai comentar aqui, já vai ter essa rodada já no dia 31, se eu não me engano, Flamengo e Tajeres. É isso mesmo. Flamengo e Vélez, desculpa, vai ter no final do mês. E passando ainda na E questão... a gente só não vamos comentar o jogo do Vélez e da Harris, porque é 2 argentinos, então foda-se. E também tava na mesma hora. A gente não viu, gente. A gente tava olhando os melhores momentos, tava passando o mesmo horário do jogo do Palmeiras, fica complicado. Mas a gente passa pra Sul-Americana. Queria começar aqui com o Atlético Goianiense 3-0 Nacional. O Atlético Goianiense, que é daqueles que todo mundo dava, não, o Vai Nacional sair, tem tradição, Luizito chegou pra decidir. Foi 1-0 lá suado, sofrido, com muita garra 3-0 de aula aqui. e indo pra cima. É. Jogando dentro de casa, o Atlético Goianiense com o time limitado, ok que o Nacional é horroroso também, isso tem que ser dito, né, que a galera, chegou o Luizito Soares, parece que o Pelé, né, o Pelé no O Cosmos. time é horrível. Eu vi o jogo inteiro do Atlético Goianiense Nacional lá, né? E o Nacional não consegue criar. Não, é um cria, time não ruim, cria, cara, não cria. é um time Não tem. ruim. O goleiro do Atlético Goianiense lá, se não me engano, foi o Renan, que é aquele que era banco do Jefferson no Botafogo. Tá. Aí saiu, se eu não me engano, foi ele lá. E ele não fez defesa difícil no jogo, não teve nenhum negócio assim, ele salva espetacularmente, não existiu Não, isso. cara, é um O Nacional negócio... não consegue criar. É um negócio assustador, assim, e... Assim, eu acho que o Atlético Goianiense vai ter uma pedreira contra o São Paulo, mas eu acho que ele vai dedicar as forças dele pra Sul-Americana, porque um título continental é um negócio muito E impactante, eu acho que assim. ele tá próximo, né? E eu acredito que o São Paulo, assim, o torcedor São Paulino diz que tá jogando bem, acha que tá jogando bem, mas o Rogério Ceni não tem um trabalho bom desde o Fortaleza. Ah, mas ganhou o Brasileirão 2020 com o Flamengo. Ele ganhou não, deram o Brasileirão 2020 porque o Internacional não conseguiu ganhar do Corinthians, em Porto Alegre. Na última rodada, Corinthians que não tinha Nada. propensão nenhuma, não tinha nada pra fazer no Brasileirão. Pra mim foi erro, mas também o Abel Ferreira, era o Abel Braga, técnico do Inter na época, né? É outro, era Felipão aí que eu acho que também não... Já se aposentou. Abel Braga oficialmente já se apostou, graças a Mas Deus, ele o já tava futebol. aposentado há muito tempo. Um que pode aposentar também já é o Mano, mas vamos por partes aqui. A gente puxou Eu ainda acho que o Mano ainda melhorou o jogo do Inter do início do ano pra cá. Então, mas vamos lá. A gente estava falando de São Paulo. O São Paulo perdeu no Ceará, para o Ceará de 2-1, foi para os pênaltis, e aí o Ceará perde nos pênaltis. Ceará muito mais aguerrido que o São Paulo. Né? A gente comentou isso aqui, a gente comentou em rede social do Porquê Valdemar, que você pode seguir a gente, que o Ceará iria dar trabalho. Inclusive a nossa enquete, que a gente jogou pro público, disse que o Ceará ia ganhar. Ganhou, né? Tomou 1-0.
foi buscar o empate, depois a virada, que levou para os pênaltis. Perdeu nos pênaltis. Para mim, o Ceará jogou muito melhor que o São Paulo, mas a experiência, tanto do Rogério Ceni como técnico, quanto do São Paulo, em disputas desse tipo, né, porque camisa, eu acredito que camisa pesa no futebol, experiência, trabalho, pesou. O Ceará, que fez um excelente trabalho essa temporada, vem fazendo um excelente trabalho, também não pode cair por terra arrasada, sentiu, tá fora da Copa Sul-Americana, mas fez uma excelente campanha até aqui, não se pode ser desperdiçado o trabalho que vem sendo feito. Eu gosto de destacar bastante o Mendonça, que foi um jogador chutado pelo Corinthians, né? Eles trouxeram o Mendonça na época. Foi chutado pelo Santos também, não foi? Acho que só o Corinthians. Só o Corinthians? Mas depois a gente confirma essa informação. Sim. E ninguém esperava algo dele assim no Corinthians, não deram muita oportunidade pra ele. E quando ele vem pro Ceará, ele vira o jogador principal do Ceará, que o Vina, que tava com esse papel nos últimos anos. Mas ele vem e consegue jogar um futebol que a gente nunca viu ele jogar no Brasil. E é um jogador raço que eu acho que ele consegue figurar em muitos times do Brasil. Ele seria titular em vários times do Brasil hoje, jogando futebol que ele tá jogando. Sim. Tem um atacante muito bom, que é o Clebão. Adoro o futebol do Clebão, porque por mais que ele seja muito alto, ele é rápido, né? Ele é bem veloz. Ele faz um gol, era contra o Palmeiras, não sei, foi umas 3 rodadas atrás no Brasileirão, que ele recebe uma enfiada de bola, ele corre mais que o zagueiro e finaliza. Então eu esperava que o Ceará ganhasse o jogo, mas o São Paulo definiu nos pênaltis. Eu tava até vendo os pênaltis, cheguei a ver os pênaltis. E foi o Vina que perdeu, o próprio Vina que perdeu, chutou pra fora, não foi? Sim. Discutiu com o torcedor na saída, foi uma loucura. Não, mas só perde quem vai bater o pênalti. Sim. Então, não é. Eu falei, lembrei daquela frase do Ronaldo na Copa do Mundo, né? Só faz gol quem chuta. Tem que chutar pra fazer gol. Aí, que nem o pessoal reclamando do Gabigol. O Gabigol tá perdendo muito gol. Pô, nesse último jogo eu achei maravilhoso, cara. Que ele tava chutando muito, tem que chutar, tem que tentar. Pra até ele recuperar a pontaria que ele tinha em 2019, que eu acho que não volto que aquele foi um ano mágico, tem que tentar. Eu acho que ali foi mais sorte do que pontaria naquele ano. Acha? Eu acho o Pedro 20 vezes melhor finalizador que o Gabigol. Não tem nem comparação. Acho que o Pedro finaliza muito bem. Eu acho que inclusive ele perdeu um gol, o Pedro perdeu um gol contra o Corinthians no primeiro lance que o Arrascaeta tocou na bola lá em Itaquera, que centroavante não pode perder, né? Que a bola quicando na frente dele, quer arrumar o corpo e aí não perdeu a chance. Mas eu acho que o Pedro finalizando, sendo o 9, ele é muito mais jogador que o Gabigol. E voltando pro Ceará, eu esperava a classificação do Ceará. O São Paulo não vem fazendo uma temporada boa, né? Ele, depois que ele sai do Paulistão ali naquela final, que ele é atropelado pelo Palmeiras, porque ele faz um jogo com uma vantagem muito boa em casa no Morumbi, mas e o aí Palmeiras perde tudo fora de casa. O Palmeiras atropela o São Paulo. A gente vê o São Paulo oscilando muito, né? Joga bem, não joga bem. Eu não acho que ele tem um elenco muito bom, assim, de peças que resolvem. Não tem mesmo. Se a gente pensar, é quase basicamente o que o Atlético Mineiro estava fazendo com o Hulk, né? Então o Caleri lá na frente, joga pra frente, se chegar no Caleri, de alguma forma ele vai fazer o gol. Que é um bom jogador. Que é um excelente jogador. E eu acho que o São Paulo tá meio que jogando assim, né? Não tô vendo assim o São Paulo... Por exemplo, eu vi um jogo do São Paulo que foi a estreia daquele Galopo. Sim. E eu não tinha ouvido falar desse jogador, não conhecia. Perdão, Galopo, mas eu vim conhecer você quando você estreou pelo São Paulo no Brasileirão. E falaram assim, vai entrar o Galopo com investimento altíssimo que o São Paulo fez. Eu falei, mas quem é? E tipo, não vi assim nos primeiros jogos nada assim de diferencial no jogador, por mais que ele fale, mas começou agora. Mas tu sente que o cara vai fazer alguma coisa diferente, ou ele vai acontecer mais do mesmo, né? Uhum. Que inclusive evoluiu no São Paulo, que eu gosto muito do jogador, foi o Gabriel Neves, né? O volante que chegou ano passado, se eu não me engano, chegou no final do ano passado, início desse ano. E não estava tendo muita oportunidade, e agora ele começou a desempenhar um excelente futebol. Eu gosto muito do jogador que ele é. Se eu não me engano, ele jogava no Nacional, inclusive, do Luizito. E passando para o outro brasileiro aí, que estava na Sul-Americana, o Internacional empata dentro de casa com o Melgar. Esse é fiasco. Esse é dentro de casa. Um futebol horroroso que o Mano Menezes... melhorou. O famoso diálogo dele com o Dorival. Não, quando eu cheguei tava esculhambado também. Eu também consegui ajeitar. Então, eu não acho que ele conseguiu ajeitar muito, eu vou ser bem sincero. Eu acho um jogo também bem covarde, bem mais reativo do Internacional. E é um time melhor que o Melgar, vamos ser sinceros. E eu acho que houve
um certo salto alto, porque eu conheço o Mano Menezes como técnico, de não praticar pênalti. Porque o Internacional não treinou pênalti, cara. É inadmissível. Ele achou que ia chegar e atropelar o Melgar e ganhar 2, 3 gols. Cara, fazer 2 de pênalti com o Edenilson, que o Edenilson só faz gol de pênalti. errou 3 pênaltis, cara. 3 pênaltis no mata-mata. É inadmissível o que o Internacional fez. Sabe? Ah, o Mano Menezes melhorou o Internacional, mas continua um time ruim. Depende do seu ponto de referência. Então o que eu falo, o problema é que você olha só o pontual no futebol brasileiro e não olha o todo. Esse é o futebol que o torcedor do Internacional quer pra toda a temporada ou ele só queria se livrar do futebol anterior? Beleza, se livrou do futebol anterior. Está entregue a esta coisa que é futebol treinado pelo Mano Menezes. Pra mim, nunca foi bom técnico na vida, Mano Menezes. Olha, quando começou a temporada, o Inter contratou um atacante que eu achei que ia dar muito certo no futebol brasileiro, que é o Wesley. Tava jogando na Inglaterra, tinha saído do Clube Brugge da Bélgica. e foi pra Inglaterra. E só que na Inglaterra não foi, não deu pra ele. Quando ele veio pro futebol brasileiro, eu achei que ele ia fazer ia ter um bom desempenho aqui, porque ele é um centroavante muito alto, muito forte, né? Mas eu não sei o que aconteceu, que ele não conseguiu jogar, ele não jogou. Ele literalmente não jogou, nada. Não jogou, não sei nem se fez gol pelo Inter. Mas ele não jogou. E no papel tu vai olhar o time do Inter, é um time bom. Não é um time ruim, longe disso. O Tyson, tipo, quando ele veio pro Inter, tinha time na Europa que queria ele. Não, o Tyson pro futebol brasileiro ele é um jogador acima da média. E ele foi líder no time, ele era capitão, se eu não me engano, no Shakhtar, quando ele veio Sim. pra cá. Então ele jogava Champions League e jogava muito bem no Shakhtar. E aí quando ele veio pro Brasil, eu achei, pô, vai deitar. E foi esse nível de contratação. Os caras fizeram uma festa como se fosse o Ronaldinho Gaúcho chegando, entendeu? Tem aquele famoso tweet, né? Messi ou Tyson, só o tempo dirá. Exatamente. Então... E aí, eu achei que o Tyson ia aí, só que com o Mano Menezes ele é banco. E tem sido banco. Eu não acompanho o Internacional, óbvio, o dia a dia do Inter, mas eu não sei se ele tá com problema de lesão, se não tá fisicamente bem pra desempenhar 90 minutos de jogo, mas ele já tem um tempo que ele tá no Inter. Já dava pra tentar se adaptar ao futebol brasileiro. Né? E ele não, pelas peças que o Inter tem, eu não consigo ver que o Tyson seja banco no time do Inter. Também não. E com isso, a gente vai ter uma chave da Sul-Americana de brasileiros, que vai ser Atlético Goianiense e São Paulo, e a outra, o Melgar, vai pegar o Independiente, que mandou 4-1 no Deportivo Táchira, já tinha ganhado o jogo de ida por 1-0. O famoso suco, né? Exato. Del Valle. O famoso suco, que já deu muito trabalho para brasileiro na Já Libertadores, deu, sempre gera piadinha. O Flamengo pegou o chocolate dele lá já. E com isso a gente encerra o nosso giro sul-americano e a gente passa para a rodada do final de semana, né? A gente encerra agora a rodada do meio de semana, né? Foi Sul-Americana e Libertadores. Mas agora a gente vai falar um pouco da próxima rodada aqui da Série A. E vamos falar da Série C, porque a gente é de Belém e os nossos times estão na Série C. E é importante porque é a última rodada dessa primeira fase da Série C. A gente vai comentar, começando pela Série A. Óbvio, a gente não vai falar de todos os jogos, mas alguns destaques. Eu queria destacar o clássico paulista, Corinthians e Palmeiras, lá na Neoquímica Arena, que eu acho que o Flamengo, eliminando o Corinthians, ele fez algo que vai ajudar ele, pode ajudar ele, né? Não é que vai ajudar, não prevejo o futuro assim. Mas ele pressiona o Corinthians, porque eu falei, não pode ser... resultado no Brasileirão. Exato. E contra o maior rival logo em seguida. O Palmeiras vem de um jogo extremamente desgastante contra o Atlético Mineiro. E eu acho que ele vai botar Danilo e Scarpa pra jogar. Vai botar, vão porque... estar expulsos, né? E o Corinthians tem que provar algo, é dentro de casa. E ele vai ver, se ele perder pro Palmeiras, o Palmeiras abrindo 9 pontos de vantagem para ele, que hoje são 6, ele que tá em segundo colocado. Querendo ou não, o Flamengo mexendo as peças do tabuleiro, não foi proposital, obviamente, foi a tabela que colocou isso, jogou uma pressão no Corinthians que pode ajudar ele, porque ele tá correndo por fora ali o título brasileiro, a taça tá na mão do Palmeiras, por enquanto, que tá jogando um futebol dominante, né, nos pontos corridos. E eu acho que vai ser talvez o jogo mais interessante dessa rodada, Danilo. Eu acho, mas vai ser aquele jogo chato de Corinthians e Palmeiras, como é. 1-0, 6-0 pra alguém, muita porrada, expulsão. E eu acho que o Corinthians ele vem pra querer ganhar esse jogo. Perdeu o William, se não me engano, já confirmou que vai sair, vai pro Fulham, né? Uhum. Ele deu uma exclusiva pro André Hernan hoje, eu ainda não vi a entrevista, mas parece que ele fala sobre o destino dele nessa entrevista. E aí é o Cerebral, né? O maior jogador mais inteligente que o Corinthians tem junto com o Renato Augusto. Paulinho não joga mais esse ano. E o Vera jogou bem, eu acho que ele jogou bem esse segundo jogo contra o Flamengo.
é um volante ali mais na frente da zaga, né? O Corinthians tem uma zaga boa, não dá pra reclamar do futebol defensivo do Corinthians, né? Sempre manteve aquela estrutura, né? Fagner, Gil, aí voltou Balbuena, Fábio Santos ou Piton, né, na esquerda. Cássio no gol. Acho que o Corinthians tem sempre uma zaga boa, volantes bons, é diferente dos últimos, por exemplo, o volante que o Corinthians tinha. Eu gosto do Duqueiroz, mas não acho tudo isso que todo mundo diz, que ele é um novo Kanté, um novo, sei lá, Kroos. Eu acho que o Duqueiroz não é um excelente jogador. O Vera chegou para assumir, acho que é ali a frente da zaga do Corinthians. Eu acho que ele vai disputar ali com o Duqueiroz, com o Rony, espaço. E eu tenho o Corinthians, o Juliano, não sei se ele já veio pro Corinthians, se ele já tá jogando, porque parece que não veio ainda, porque parece que ainda não estreou. E o ataque do Corinthians é um ataque bom, cara. Eu gosto do Yuri Alberto, eu gosto do Roger Guedes, só não gosto do Vitor Pereira achar que não dá pra jogar os dois juntos. Então. Não joga Gabigol e Pedro, não joga, sei lá... Gabigol e Pedro cresceu depois que o Bruno Henrique saiu também, vale dizer, né? Foi uma lesão que acabou gerando situação que foi boa pra todo mundo, menos pro Bruno Henrique, que só joga no que vem. Mas eu acho que o Yuri Alberto e o Roger Guedes podem jogar junto. Tanto também acho. Acho que o Roger Guedes sai melhor da área que o Yuri Alberto. Ele sai pra buscar o jogo e tem um drible e tem a finalização muito boa, tanto que é o cobrador de falta do Corinthians, né? Meu problema com o Roger Guedes é que é perceptível que tem horas em que ele fica puto e ele não quer jogar. E isso pra mim é muito ruim pra um time. Isso deve ser por conta da falta de cabelo. Pode ser. A calvície realmente deixa o homem um pouco mais... exatamente. Eu fiquei mais estressado quando a minha calvície foi crescendo também, inclusive. Um pouquinho mais. Eu fico um pouquinho, a falta de cabelo. Mas eu acho que vai ser aquele jogo mais duro, né? Mais pegado, 0x0, 1x1, 1x0 ali, poucos gols. Mas eu acho que o Corinthians ele vai jogar em casa e vai pra cima, vai tentar buscar a vitória contra o Palmeiras com certeza. Queria destacar outro jogo aqui, que é o Flamengo e Atlético Paranaense. Eles vão se enfrentar no jogo de volta na Copa do Brasil. Acho que o Flamengo tá confiante, o Flamengo tá jogando melhor. E o Atlético Paranaense também vem de um jogo desgastante, um jogo sofrido, um jogo pegado. Cara, eu tava vendo esse jogo do Atlético Paranaense, inclusive na Sul-Americana, ir pra porrada em algum momento, porque o juiz era frouxo demais. Então, acho que vai dar uma descansada, o Flamengo quer crescer, e o Dorival, que não é besta nem nada, também vai olhar as peças que o Atlético tem sem a pressão do mata-mata. Eu acho que o jogo do brasileiro, do ponto corrida, ele te dá essa percepção de pensar a longo prazo, e acho que o Flamengo vai usar isso como estudo do confronto para a Copa do Brasil. Porque o Flamengo, vamos colocar aqui 3 times no início da temporada, Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro, são os times a serem batidos. Então todo mundo estudou esses times. Não é esse jogo que o Filipão vai usar para estudar o Flamengo. Ele já tá fazendo isso há muito tempo. Porém... Essa meio de rodada agora é o que? É a Copa do Brasil? Acho que já é Copa do Brasil no meio da semana, não tenho certeza. Já é a volta. Então eu acho que o Atlético Paranaense vai jogar com basicamente 11 reservas. Porque ele não tem propensão nenhuma no... Ele vai priorizar a Copa, que faz parte do planejamento financeiro do clube. Também. E o Flamengo, o time reserva do Flamengo é titular em quase... mais que a metade do time do Brasil. Acho que vamos lá, acho que só 4 times no máximo não teriam um time reserva do Flamengo como time titular. O que é Atlético Mineiro, Palmeiras... Acho que só esses dois. Realmente só esses dois. Não, o Corinthians tem muitos jogadores que são melhores que o titular do Flamengo, Corinthians... Tá, então vamos lá, esses 3. Atlético Mineiro, Palmeiras e Corinthians. O Fluminense tá com um time muito bom, cara. O Fluminense tá jogando muito bem, mas em questão de peças, eu não acho ele tão... Eu consigo destacar o Fluminense, o André, que é um volante que veio da base, né? Inclusive, como forma jogadores bons o Fluminense. O André é um excelente jogador, tá jogando muita bola. Nino, excelente zagueiro também, tá jogando... Ganso voltou a jogar bola tá jogando muita bola. Com o Diniz, né? O Diniz que finalmente faz um bom trabalho, porque uma das grandes críticas ao Diniz, já puxando também pro jogo do Fluminense, que a gente vai ter essa rodada, era que o Diniz jogava um bom futebol, mas sempre perdia. Eu acho que ele foi recebendo essas críticas, percebendo o modo que ele jogava, e hoje o Fluminense joga bem e ganha. Joga bem e ganha, inclusive tomando muito gol, como o Fluminense do Diniz tomava. Ele faz gol como antigamente tomava. Então, o Diniz, ele é um cara novo, ele estuda... Eu acho que ele soube se renovar. A gente fala muito aqui de técnico, velho. O Diniz é um cara que sofreu muitas críticas, soube se renovar, mais até do que, por exemplo, o Rogério Ceni, que também é um cara novo, mas que é meio teimoso na maneira como joga. E o Fluminense vem apresentando um bom futebol, que eu acho que ele também tá na briga pelo título. Inclusive, acho que ele tá mais na briga pelo título que o Corinthians, por causa do futebol que vem apresentando. E joga com o Internacional pressionado depois de uma eliminação lá no Beira-Rio. E também eles não tem nada atrapalhando ele na tabela, né? Não Exato. Tem Copa do Brasil, não tem uma Libertadores. Tem Copa do Brasil, né? Tem... Mas ganhou o jogo de ida, tá tranquilo, contra o Ceará, foi 1x0. Vai pegar, o Ceará vai pra cima, igual como foi pro São Paulo.
Mas eu acho que o time do Fluminense é um time bem mais encorpado. Vai pegar o Internacional lá no Beira-Rio. Mesmo fora de casa, eu acredito que o Fluminense vai ganhar esse Sim, jogo, sim, né? também acho. Ele vai botar reserva, acredito que vai, né? Porque vai pegar agora na Copa do Brasil o Ceará, mas é só quinta o jogo ou é quarta? O do Fluminense acho que é quinta. Quinta, né? É quinta. Dá pra ele jogar. Eu acho que o Internacional ele vem destruído. O Mano vai querer mostrar trabalho, mas não vai. Eu acho que ele vai com um time mais triste, porque eu concordo muito com o Diniz, que o futebol é psicológico. Eu entendo, assim, ele cobrar as pessoas. Eu joguei até meus 21 anos de idade, e quando tu não tá confiante, não sai. Não importa o que tu vai fazer. E eu acho que era a fase que, por exemplo, que a gente tava falando agora há pouco do Gabigol, né? Eu acho que quando ele perde um pouco da confiança é quando ele consegue finalizar menos, fazer menos gols. Sim. Então eu acho que o futebol é psicológico. O Diniz ele é formado em psicologia do esporte, inclusive ele fez uma especialização. E eu acredito que é o futebol psicológico muito mais do que físico. Sim. Porque se a pessoa não estiver confiante, ela não vai conseguir realizar aquilo. O cara, por exemplo, ele tira, por exemplo, eu não acho esse Arias um bom jogador, mas o que ele tá jogando esse ano é um absurdo. Sim. Futebol é momento. Futebol por exemplo, é momento. ele tirou o Ganso, tava num marasmo muito grande. Todo mundo pensou que o Ganso tinha acabado com o futebol. Você tá falando, volta pro Belém, jogar na Tuna, no Rio, no Paysandu. Se deve jogar pelo Remo, tamo aí, inclusive, pode vir. Pode vir. E, inclusive, eu achava também que o Ganso era pra voltar, pra jogar a Série B já pra vir e procurar encerrar a carreira. Mas ele deu uma... Isso, na verdade, o Abel Braga já tinha ressuscitado o Ganso. Porque o Abel Braga também é esse técnico de família, escola, tipo família escolar do Felipão. O Abel Braga é esse treinador, então ele já tinha acordado o Ganso, assim. O Ganso já estava jogando bem com o Abel Braga, mas ele encontra o seu futebol, reencontra o seu futebol agora com o Diniz. E tá jogando demais, o fino da bola. Tem mais algum destaque de Série A ou posso passar pra Série C? Não, eu queria falar do... Tô na Série C já, né? Deixa eu abrir aqui um jogo da Série A que eu acho que a gente podia falar. Que é o clássico, né? Ceará e Fortaleza. Ceará e Fortaleza. Tem o outro clássico, né? Que é São Paulo e Bragantino. Eu vou te falar que Ceará e Fortaleza, eu acho que o Ceará vem mordido, né? Clássico você nunca gosta de perder. Ele já eliminou, né, o Fortaleza na Copa do Brasil. Exatamente. Fortaleza na Copa do Brasil. Eu acho que é um jogo que, por ser clássico, não se pode esperar nada, mas eu acho que tem tudo pro Fortaleza vencer. O Fortaleza tá iniciando uma crescente. O Ceará, novamente, se desgastou no meio da semana. A gente tem a questão do elenco. E eu acho que não vai ter perna. Não é nem questão de não jogar, vai ter perna, porque o calendário cobra esse preço. E o Fortaleza tá só brasileirão, né? Exatamente. Sair dali da zona. Vou destacar um por um rapidinho. Tipo, Goiás e Avaí vai ser um jogo difícil e triste de ver, né? Mas provavelmente Pedro Raul vai fazer 1x0 ali pra ganhar. O Pedro Raul tá jogando muito. Agora o jogo mais triste da rodada, eu vou destacar aqui, Cuiabá e Juventude. Esse jogo vai ser muito triste pra todos que acompanharem. Olha, o Pepe Guardiola vai usar esse vídeo desse jogo do Cuiabá e Juventude pra fazer o seguinte: como não praticar futebol. Aí o Pepe Guardiola vai estar lá ele mostrando pro Haaland, se você sentir que está jogando algo parecido com isso, você não está jogando futebol. Olha, botar o De Bruyne pra ver o vídeo e falar, olha, se tiver assim o meio campo do time... É aquele negócio, né? Quem é que perde em Cuiabá e Juventude? O futebol perde. O futebol que perde. América Mineiro e Santos, gente, eu não sabe o que sai desse Santos, né? O Santos é um time... Soteldo tá voltando, né? Voltando, venderam o Batistão, né? Aqui tem uma lanchonete no Batistão, mas não é essa lanchonete, tá? Mas o Santos joga tal qual o Batistão lanchonete, com alface vencido e tomate azedo. São Paulo e Bragantino. São Paulo... É difícil analisar o São Paulo. Mas o Bragantino também surgiu com uma pomba, né? Não, o Bragantino agora que foi comprado pelo Red Bull, vai ser um time que vai brigar pelas Copas. Ele não fez porra nenhuma, porque não tem torcida, irmão. Com todo respeito à população de Bragança Paulista, mas não tem, cara. A Red Bull chega, manda... tá bom, né? Conseguiu os resultados financeiros aí, vendeu um jogador, mantém esse técnico que não tá fazendo nada. Esse técnico já tinha caído do time há muito tempo. Barbieri, meu Deus do céu. Qualquer time do Brasileirão já tinha demitido o Barbieri há muito tempo. Meu Jesus amado, cara. Teve uma sequência horrível de não classificar na Libertadores, né? E eu acho que o principal problema não é o modo como joga, porque o Red Bull até joga, mesmo quando perde, ainda joga direitinho. Tem jogadores interessantes, né? O Arthur é um excelente jogador. Mas é uma apatia, cara. Parece que tá no automático, assim, tá cumprindo. Não, a gente tá aqui porque tá aí, né? O salário cai em dia, sabe? E Curitiba, Atlético Mineiro vem com aquela ressaca moral.
Jogou aquele jogo 11 horas da manhã no domingo. E o Curitiba também tá inimigo do futebol, né? Aí eu queria perguntar pra Premier. Domingão, 11 da manhã, quem que viu esse jogo? Eu acho que o cara que já é escalado pra narrar, ele já fica puto. Já fica. Pô, porque tem que chegar 9 da manhã no estúdio, e já ir vai poder tomar o vinhão dele sábado à noite. Né? Pô, vai perder o almoço, o início do almoço, Dia dos Pais, pra estar narrando um jogo horroroso, porque ainda termina o jogo, ainda tem, você aí da casa, fica naquela meiuca ali do programa de depois do jogo. E, cara, nossa, que jogo horroroso vai ser esse. Botafogo e Atlético Goianiense pra terminar a rodada completa, a gente vai conseguir falar de todos os jogos. Botafogo, cara, todo mundo iniciou o ano esperando que o Botafogo ia fazer, quando tu bota aquela injeção financeira na Master Liga, né, no Bomba Pet, que tu fala, agora eu vou comprar todo mundo, Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar vai ser meu ataque. Mas é bem diferente porque o clube estava bem afundado em dívidas, né? Então, primeiro essa injeção financeira foi para recuperar administrativamente o clube. Mas ele trouxe nomes interessantes nessa janela que eu acho que quando começarem a estrear, o time do Botafogo vai melhorar bastante. Um é o Carlos Eduardo, que jogava no, se não me engano, o Al-Wadi. Alguma coisa lá da Arábia. O Al-Hilal, né? Sempre um desses dois. E que, inclusive, jogou contra o Flamengo no Mundial 2019. Ele estava no time que jogou contra o Flamengo. E aí... eu acho que o torcedor do Botafogo tem que entender que essa temporada é pra não cair e não é por conta do John Textor investir mal, é porque o Botafogo realmente estava muito afundado. O time também do Botafogo, quando ele subiu pra Série A, não era um time competitivo pra jogar na Série A. Então, se o Vasco subir esse ano, tanto que eu lembro que o destaque do Botafogo ano passado na Série B era o Chay. O Chay tá no Cruzeiro, foi mandado pro Cruzeiro porque ele nem jogava a Série A. Ele não tinha como. Mas eu acho que o Atlético Goianiense vai botar time reserva, porque veio desse jogo contra o Nacional, então vou botar a galera pra descansar, pra dar o up nas Copas, né? Então eu acredito que o Botafogo vença, mas vai ser um jogo difícil, porque o Atlético Goianiense é um time mais ajeitadinho, né? Uhum. E aí, pra gente finalizar hoje, a gente vai falar da nossa ilustríssima Série C. A gente vai falar de 2 jogos, na verdade, a gente já comentou aqui no início do programa, você que está acompanhando a gente não sabe, somos de Belém do Pará, que tem 2 times na Série C que encerra a sua primeira fase nesse sábado, Remo e Paysandu, os 2 times em situações completamente opostas na tabela. O Paysandu já está classificado, ele começou meio turbulento a Série C, depois trocou de técnico, se rearranjou, teve uma sequência muito boa, teve uma sequência tão boa, se a gente parar pra pensar mês passado, o Paysandu estava numa sequência de não conseguir ganhar, só empatar e perder. Mas não saiu da segunda colocação. Não saiu, ficou lá porque ele realmente fez um bom resultado no início. Pega o Floresta agora, o Floresta que briga pra não cair. Floresta tá com 20 pontos. O Atlético Cearense, que é o primeiro da zona de rebaixamento da Série C, tem 19. Né? Todos os jogos vão ser no mesmo horário. Então, tipo, o Paysandu, ele pode se dar ao luxo de perder esse jogo. Não jogar com força total, já esperar a próxima fase, porque o Floresta vem sim pra vencer esse jogo. Tem a chance de perder a segunda colocação? Pode perder, né? Pro ABC. Pro ABC. O ABC que vai pegar aqui, deixa eu só checar. O Figueirense. O Figueirense que tá classificado. O Figueirense, ele tá em 4º lugar, não sai mais, não tem ninguém que alcance ele. Então, assim, eu acho que ABC e Figueirense vai ser aquele joguinho de empate de comadre, 0 a 0. sabe? Porque o lance da Série C é que ela vai reiniciar. Então, tirando o primeiro e segundo colocado, não faz tanta diferença, porque o primeiro e segundo colocado ainda vão ter a vantagem de, na próxima fase, você que não entende tanto de Série C, o que vai acontecer? Os 8 primeiros colocados vão ser divididos em 2 quadrangulares, jogo de ida e volta. Os 2 primeiros colocados de cada quadrangular vão para a Série B, e os 2 primeiros de cada quadrangular disputam uma final para ver quem é campeão. Então você já tem os times do quarto ao primeiro já estão classificados, do 5º ao 8º ainda tá meio que tudo aberto, porque do 5º até o 8º a gente vai de 29 a 26 pontos, só que o Vitória, que é o 10º, tem 26, então até o 10º pode atingir 29 pontos. O Ipiranga pode, até o Ipiranga tá ali em 11º, ainda tem a chance de ficar entre os 8, né? Não, porque o 8º tem 29. Ah, não, é verdade, dependendo do resultado, é verdade. 26, o Remo tem 26. Então, tipo, o Remo, que é o outro, ele tá em último, a gente falou, o Paysandu já tá classificado, o Remo está em último dos classificados, tem que ganhar e jogar fora de casa. Jogando fora de casa com o Botafogo de Ribeirão Preto, que tem 29, ou seja, dependendo do resultado, é improvável, mas o Botafogo de Ribeirão Preto pode sair da zona de classificação. Então, tipo assim, o Botafogo vai jogar pelo empate e o Remo vai ter que fazer uma coisa que quase não fez essa Série C, né? Que é gol.
e ganhar fora de casa. Exato. Né? O Remo tem que fazer gol e tem que fazer muito gol, porque ele só tá na frente do Aparecidense e do Vitória por saldo de gol. Né? O Remo tem um grande problema. O time. Também. Mas o grande problema do Remo é que ele só depende dele. Não existe nada mais perigoso do que o Remo depender dele mesmo. É uma coisa assim, todo torcedor remista, nós estamos inclusos aqui. Cara, assim, tem gente que já desistiu. Eu sou muito. Esse que é o problema. Eu sou demais. Eu queria ser menos. Porque eu tô completamente... Porque existe a possibilidade. E a pior coisa pro ser humano é a esperança. A esperança destrói o ser humano. Olha, se o Remo já tá desclassificado, amanhã ia estar tomando uma cerveja, ia ver esse jogo puto, mas já resignado. Eu sou mais pragmático, porque eu acho que o Remo não classifica. E eu já tenho essa certeza. Se classificar, ganhar fora de casa, classificar, aí ele vai me dar uma... Como é que eu posso dizer? Vai me surpreender. Entendeu? Porque o que eu já espero do Remo é que ele não se classifique. Eu acho que o grande erro do Remo, tipo assim, aqui em Belém a gente tá fazendo muito uma crítica com a diretoria do Remo, no sentido de o Fábio Bentes é como se fosse o... Bandeira de Melo. Bandeira de Melo. Bom de finança, péssimo de futebol. Tá estruturando o time financeiramente, eu acredito que administrativamente o Remo mudou muita coisa, melhorou muita coisa, mas futebolisticamente, que é onde é a principal renda do Remo, que eu acho que é onde deveria ter um investimento maior, ele não existe, porque o Remo troca de time dos 11 todo ano. Não existe estrutura de base de time nenhum todo ano, mas tem uma coisa que eu falo muito sobre o futebol paraense, que pra mim é a minha maior crítica pro futebol paraense. Eu acho que é basicamente um dos únicos estados no país que joga com grama alta. Futebol lento. Não existe, esse futebol não existe mais, esse futebol ficou nos anos 90. O Remo e o Paysandu, os dois estádios jogam com grama muito alta, o futebol não corre. O Paysandu até menos, a grama da Cruz ainda é um pouco mais baixa que a do Baianão. Mas até o Mangueirão, que tá em reforma, que vai voltar agora, no que vem... Tomara que volte com grama curta. Tem que mudar, porque, tipo assim, o futebol ele não é mais lento como era há 10, 15 anos atrás. Não. Ele é um futebol muito mais rápido. Mas também vem muito do futebol paraense viver de glórias do passado, né? Vive de glórias, então ele quer manter um status de como se ele ainda fosse time grande. Gente, Paysandu e Remo não são grandes há mais de 20 anos, sabe? E a gente quer viver essa soberba, porque, querendo ou não, isso também foi um dos intuitos que a gente criou esse podcast, que é a mídia tradicional não fala do futebol do Norte e Nordeste, a não ser quando é obrigada, sabe? E a gente fica relegado à mídia local, que é, sim, extremamente clubista. Sabe, a gente brinca com o nosso clubismo aqui, mas o meu clubismo é tanto para exaltar o meu time quanto para criticar. A gente depende de uma mídia que quer exaltar Remo e Paysandu e não quer criticar, que é para manter o torcedor interessado, aquele torcedor mais fanático, e não aponta os erros. Então a gente vive nesse cenário de mediocridade apoiado por todo mundo, porque é interessante. Eu não vou passar pano pro Remo, eu acho que o Remo tá jogando um futebol péssimo, acho que a diretoria do Fábio Bentes, que eu defendo, como ela vem organizando o time, é péssima na tomada de decisão do futebol, contratou diretor de futebol esse ano que não fez absolutamente nada, sabe? Então, tem que ser criticado? Sim. E tem que ser apontado que os times daqui estão defasados, tem torcida pra estar na Série A, mas jogam um futebol que não era nem pra estar na Série D. O Remo e o Paysandu, eles têm torcida maior que... o Remo e o Paysandu na Série A, eles têm média de público, acredito eu, que mais do que 40% dos times que estão na Série A. E só perde porque os times que se modernizaram estão com arenas muito grandes, Corinthians, Palmeiras, Flamengo, que você... E tem público, isso também tem que ser falado, porque uma cidade como São Paulo tem um público elitizado muito maior que o público de Belém, então você pode criar uma arena gigante que tem camarotes a preço absurdo e a arquibancada ser um pouco mais cara, e aqui em Belém não cabe essa realidade, por exemplo. Não cabe. Por mais que a gente seja uma cidade de 2 milhões de habitantes, por exemplo, eu estava em Curitiba recentemente, e aí eu vi a cidade muito vazia, mas era uma cidade pequena também. Mas é uma cidade grande aos olhos do Brasil, né? Grande aos olhos do Brasil, mas é uma cidade sempre muito vazia, as coisas sempre tudo muito distante. E eu fui fazer uma pesquisa rápida para ver quantos milhões de habitantes tem. Tipo, Belém e Curitiba é o mesmo número de habitantes. E Curitiba tem 2 estádios, que é o do Couto Pereira do Curitiba e a Arena da Baixada. A Arena da Baixada do Atlético Paranaense. E o do Paraná também não fica, não? É porque Curitiba? Eu não passei, eu não tenho essa certeza se o do Paraná fica dentro de Curitiba. Mas o Remo e o Paysandu, eu acredito que eles não perdem em torcida, em tamanho, para Atlético Paranaense e Curitiba. Não perdem. Não perde porque, por exemplo, a gente é muito fanático por futebol aqui. Demais até. Tipo, é muito fanatismo mesmo.
Tanto que a gente é tão fanático que a gente ainda torce para nossos times, pra vocês terem a noção. Sim. Porque qualquer pessoa racional já não torceria mais. Mas o futebol ele não parte da racionalidade. Né? É O verdade. futebol ele é paixão. Eu que sou um cara muito cético, eu me permito ser mais apaixonado só no futebol. É onde eu ainda entendo nuances, mandingas, superstições, eu deixo tudo no futebol. No futebol vale, né? Vale. Então... Inclusive eu tô acreditando que o Remo vai se classificar pra você verem como eu sou trouxa. Não Né? vale. Eu já tô tranquilo. Eu posso ser surpreendido, mas não vai. Mas positivamente, né? Espere Exatamente. o pior, que sempre vai ser... Exatamente. No pior dos cenários, tu tava certo. No melhor dos cenários, classifica, que é show. Ainda bem que eu tava errado, eu posso falar Exato. isso se o Remo se classificar. E com isso, cara, a gente encerra nosso primeiro programa. Exato, o primeiro Porquê Valdemar nesse novo formato. Queria te agradecer por Eu esse que papo. te agradeço. O convite foi feito por você, né? Sim, pra gente Então, começar. E é o primeiro de muitos. Eu queria agradecer quem tá vendo a gente agora. Esse primeiro programa é gravado, tá subindo como ao vivo, né? A gente faz esse sistema de estreia, a gente vai estar no chat respondendo quem quiser interagir. E a ideia é que os próximos sejam ao vivo, então fiquem ligados no youtube.com/porquevaldemar, em todas as redes sociais Porquê Valdemar, para ver muito mais conteúdo. A gente solta cortes, solta pensamentos pontuais sobre jogos, né? E vai ter no Instagram, TikTok, vai ter Tudo. corte Você em pode tudo. seguir a gente em qualquer rede social. Inclusive, eu queria até... Tipo, vocês podem comentar... queria que vocês comentassem uma coisa. A gente sempre vai gravar a segunda depois da rodada e sexta-feira. E aí, qual é o melhor horário que vocês preferem a live? Sempre ali depois do almoço, na hora do almoço, ou... Enfim, comentem o horário que vocês preferirem. Nossas redes sociais vão ficar aqui embaixo. Muito obrigado já pela essa primeira programa. Valeu!